Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa transmissão de hoje. Já tinha algumas pessoas esperando, Marcos Jimenez, Claudinha. Claudinha, sua live foi 10. Luiz Batista, Luiz, Milton, nossa, Milton é fiel, Marlene, Cris e a Miriam, a Adriana Matarelli, quantos amigos, como é bom, gente, a gente passa um dia danado no dia da live, coração, a mil, se preocupando com um monte de coisa, tentando estudar, sabe, querendo fazer o melhor, então a gente passa o dia assim, muito, eu diria, ansiosa, né, por esse momento. Mas quando ele chega, a gente começa a ver as carinhas, e aí a gente sente os amigos, é tão bom, é uma coisa maravilhosa. Temos que agradecer muito a Deus por estarmos vivendo este momento tão difícil, tão transformador, com essa ferramenta, né? Com a internet, com as lives, com todas essas facilidades que fazem com que a gente se sinta próxima estando distante e possa continuar, mesmo que de uma forma diferente, a nossa tarefa, não é? E nos irmanarmos e continuarmos sentindo a energia, a presença, o carinho dos amigos. Então, a todos vocês que já estão aqui, eu agradeço de coração. A Iris, né? Tadinha da Iris, mas foi maravilhoso até onde eu vi, viu, Iris? Então a gente vai, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal todo vai chegando aí, a gente vai dar os nossos avisos, depois vamos fazer a nossa prece e vamos falar de um assunto, nossa, que gera sempre bastante dúvidas, né? Então a gente vai tentar falar um pouco aqui. Boa noite, Lúcia, Malone, quanta gente legal, né? Que bom. Jocely, a Ruth, Andréa Camargo, muito bom. Ivani Roberti, Ivani. Então vamos lá. Bom, com essa pandemia, a gente sempre tem falado aqui de toda essa dificuldade, né, que nós estamos vivendo, e é uma coisa, gente, que não é o nosso lar, são todas as organizações sociais brasileiras que estão vivendo essa dificuldade, porque hoje é dia 11 de junho, o que nós estaríamos fazendo todos os sábados e domingos deste mês? Estaríamos lá no nosso arraiá, nosso lar, exercitando o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ajudando a nossa causa, não é? Só que esse ano estamos impedidos de fazer isso, estamos lá com outras dificuldades, então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, né? O pessoal está falando aí, arraiá, isso mesmo, nosso arraiá que está no nosso coração, que é o nosso, a gente costumava brincar na barraca, né? Que era a nossa balada, né? A nossa balada, nosso sábado e domingo, o pessoal lá da barraca se divertia, cantava, além de fazer o nosso trabalho. Então é assim, estão pondo o coraçãozinho aí, por isso mesmo, porque a gente ama, né? A nossa casa, a nossa causa e a nossa festa, quanta falta nos faz. Então, como a gente não tem festa, estamos fazendo live e vamos fazer aqueles nossos pedidos. O nosso lar está precisando muito de itens de alimentação para poder manter os nossos abrigos. Olha, alguém está falando, oi Vanessa. Ela está dando oi.
A dona Judite, linda dona Judite, sempre presente. Um beijo para você, querida. Então, vamos lá. Nós estamos precisando de itens de alimentação, porque imagina 20 crianças em cada abrigo, de 0 a 18 anos, o dia inteirinho lá, não é? Eles estão consumindo mais, assim como nós, na nossa casa, né? Então nós estamos precisando de leite em pó integral, de arroz, de feijão, de óleo de soja, de café, de açúcar, produtos de higiene pessoal, lembrando que os produtos de higiene, os produtos de limpeza têm que ser industrializados, porque nós sofremos visitas da vigilância sanitária e os produtos eles precisam ter registro na Anvisa, tá? Então por isso a Selminha linda. Por isso que a gente precisa que os produtos sejam industrializados. Então nós estamos precisando de sabonete líquido, não pode ser em barra, lenços umedecidos, shampoo e condicionador de adulto, papel higiênico e material de limpeza, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, lisoforme, luvas de látex de procedimentos não cirúrgicos e máscara descartáveis. Agora vai entrar em cena a nossa querida Marcinha, que vai colocar aí pra gente o telefone dela, porque para entregar esses produtos aqui, lá no nosso lar, é preciso que você agende com ela, né? Combine lá, para que a coisa saia direitinho, porque nós estamos trabalhando num horário diferenciado, das 10 às 14, de segunda a sexta, mas é legal combinar com ela, então daqui a pouco ela coloca aí o celular dela. A Caminho da Luz está com as suas portas materiais fechadas, mas nós estamos sem os nossas fontes de arrecadação. A nossa livraria, a nossa loja do caminho, nossa lanchonete, tudo isso está fechado, mas nossos funcionários continuam registrados, continuam recebendo seus salários e mantendo seu emprego. Então, nós precisamos que aqueles que fazem as suas contribuições, seja do Clube do Livro, seja contribuição mensal ou mesmo doações pontuais, continue mantendo isso na medida de sua possibilidade. Então, faça, se não receber o seu boleto, faça o seu depósito. Não é como foi dito ontem, cada instituição bancária tem a sua forma de fazer a identificação. Então, verifique lá no seu banco como é que faça um depósito identificado, que assim a gente pode fazer as baixas, tudo direitinho, tá bom? Nas nossas redes sociais tem o número das contas bancárias, tanto do Caminho da Luz como do nosso lar, que você vai poder, então, através da conta bancária, fazer a sua contribuição. Temos também o Mercalar. O Mercalar está fechado, como manda, né, todo o momento vivido aí, porém, nós estamos recebendo doações que, no momento em que reabrir, nós vamos poder aí, né, ter bastante coisas para poder oferecer. Então, as doações para o Mercalar, elas estão acontecendo somente às terças-feiras, exceto feriado, né? A menos que, sei lá, se a gente vai ter mais feriado esse ano, né? Porque tá meio confusa as coisas. Porém, todas as terças-feiras, das 8 às 16 horas, na rua Jacob Fatz, sem número, na entrada pelo portão de baixo, aquele portão que fica do lado do palco, onde a festa junina tem as apresentações de música. E lá nós não recebemos móveis, mas utensílios domésticos, roupas, calçados femininos e masculinos, pequenos eletrônicos portáteis, eletrodomésticos funcionando, né? São muito bem-vindos e vão ajudar muito na nossa obra social. Bom, já tem muitos amigos que eu estou vendo aí, o Marco Rocha e várias pessoas que eu vi passar aí, que se a gente for falar, não dá, mas estão todos aqui, ó, no meu coração. Então agora a gente vai colocar uma música, fazer a nossa prece,
para podermos entrar na nossa live, tá bom? Espero que vocês gostem. A dona Joana, querida, me mandou uma música para eu usar hoje, mas, Joaninha, eu prometo que numa próxima eu uso, porque eu já tinha escolhido essa, tá bom? Pro tema de hoje. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias de nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Jesus querido, nós queremos te agradecer por esse momento, te pedir que esteja conosco, que nos intua, que nos oriente a fala, as palavras, para que a nossa fala seja esclarecedora, consoladora e que chegue não ao raciocínio, mas ao coração de cada um que esteja ouvindo essa live. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Quis pôr essa música porque eu acho ela muito bonita e achei que ia preparar o nosso assunto. Qual o sentido da psicografia? Essa palavra sentido faz toda a diferença na nossa conversa hoje. Oh, Sidney, João, quanta gente legal. Então, o sentido da psicografia. Eu vou pedir licença primeiro para vocês para contar um pouquinho, explicar um pouquinho da psicografia, falar um pouquinho do que seja, de como ela acontece, para depois a gente entrar no assunto do sentido da psicografia, que é a psicografia do A Caminho da Luz, não é? Que é o nosso trabalho que a gente faz. A Ana está falando, Luana, que a música é bonita, é linda mesmo, né? Então vamos lá. Psicografia é um ato de mediunidade onde o médium escreve sob a influência de um espírito, tá? A gente tem a psicofonia, tem a cura espiritual, tem diversas questões aí mediúnicas, mas a psicografia existe quando se escreve, né, sob a influência de um espírito. Toda a nossa obra básica e a nossa obra complementar é psicografada, não é? Nós temos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem diversos textos de Kardec, mas as mensagens dos espíritos, as instruções dos espíritos, elas são todas trazidas por meio da psicografia, não é? Kardec fazia todo aquele processo, né, para não ter nenhum entrave, não ser acusado de estar fazendo um charlatanismo. Ele usava jovens, muito jovens, meninas, porque naquela época a instrução, a educação formal, ela não era disponível para a mulher. Então meninas muito jovens que não tinham instrução e que tinham a mediunidade, a facilidade da psicografia mecânica, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, eram utilizadas como médiums, tá? Para não ter a desconfiança sobre o teor da mensagem. No livro dos médiuns, Kardec traz lá
E hoje eu vou ler vários pedacinhos, tá? Porque não dá pra gente falar dessas coisas tão importantes com uma referência só de memória, né? Então, lá no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, no item 178, Kardec diz assim: de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Ela permite que estabeleçamos relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Então, assim, depois desse trechinho, ele explica as mediunidades. Então, ele fala dos médiuns mecânicos. E o que é um médium mecânico? É aquele que consegue, sente, né, toda a influência espiritual no seu braço e na sua mão, e escreve sem que o seu pensamento, sem que a sua cognição tenha ciência do que ele está escrevendo. Exemplo de médium mecânico, Chico Xavier. Chico Xavier era um médium mecânico. Então, o que ele escrevia não passava pela sua mente, tá? Só que essa mediunidade hoje é raríssima, tá? Não tenho notícias de nenhum médium que seja puramente mecânico, mas ela era muito presente lá nos primeiros momentos, principalmente naquelas meninas que eu disse, né? Que não tinham às vezes nem eram letradas e conseguiam escrever. Escreviam coisas de profundidade e sem ter conhecimento nem das letras. Aí existem os médiuns semimecânicos. São aqueles que sentem sim o impulso no seu braço, na sua mão, porém percebem também que o seu pensamento, a sua intuição recebe o teor da comunicação. Então o seu braço se move, ele vai escrevendo, mas passa pelo seu pensamento aquilo que ele está escrevendo. E aí tem os médiuns intuitivos, que são a grande maioria, né? Então nós temos raríssimos mecânicos, poucos relativamente semimecânicos e a grande maioria que são os intuitivos. Os intuitivos são aqueles que recebem a mensagem no seu pensamento e vão colocando para o papel sem que a sua mão seja tomada de um impulso irresistível de escrever, que é como Kardec descreve a mediunidade mecânica e a semimecânica. A gente poderia dizer assim, mas por que não tem mais médium mecânico, né? Porque hoje nós não precisamos mais de uma coisa tão espetacular para falar de mediunidade. Porque a mediunidade, ela precisava de toda essa coisa tão maravilhosa, que era uma pessoa que às vezes nem sabia escrever coisas de profundo entendimento, como Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros sobre todos os assuntos, e ele que era uma pessoa de pouco estudo, não é? Então, foi um momento necessário. No momento da codificação, era necessário que ocorresse daquela forma. Porém, hoje, o que acontece? A mediunidade, ela não precisa ser o carro-chefe da doutrina espírita. Ela não precisa ser aquilo que vai chamar as pessoas para a doutrina espírita. Porque o que é a doutrina espírita? O nosso lema qual é? Fora da caridade, não há salvação. E você não precisa ter uma mediunidade espetacular para fazer a caridade, não é? Então, colocadas assim essas explicaçõezinhas básicas, né, do que seja a psicografia, porque é o nosso assunto da noite, nós vamos falar sobre a psicografia no Caminho da Luz. Antes eu vou pedir licença para falar de Paulo. Olha, hoje vai ser muito bom falar de Paulo. E eu não vou falar dele
nas cartas. Eu vou falar dele no livro Paulo e Estevão, que é uma obra psicografada pelo Chico, maravilhosa. Aliás, gente, os romances históricos do Chico Xavier, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e o Renúncia, né? Eles são livros que trazem para a gente a história verdadeira do princípio do cristianismo. Então vale muito a pena ser lido, toca a gente até o mais profundo da alma. Vocês vão rir que eu vou mostrar para vocês o meu livro Paulo e Estevão, que é velho e que ele tem, uns 300 marquinhas assim, porque todas as partes que eu gosto, que eu acho importante, eu ponho uma marquinha, não é? E ele tá sempre na minha mão e eu tô sempre procurando alguma coisa nele. Então, nesse livro, conta toda a história de Paulo, como a gente sabe, e há um momento em que ele já com uma certa idade, já cansado, tendo feito já várias viagens, se estabelece lá em Corinto e funda lá uma igreja. Lá ele tem a ajuda de um romano que tinha posses, que compra um casarão para ser feita a igreja. Lá ele tem o auxílio do Áquila e da Prisca, que foram aqueles que estiveram com ele nos primeiros momentos no deserto. A Solange está falando ler e reler, é isso mesmo, né? Ler e reler, porque a gente sempre encontra coisas maravilhosas. E lá ele está assim, fazendo o seu trabalho com o seu coração tranquilo, porque as coisas estão florescendo ali. Acontece que, como ele já tinha feito as viagens e fundado muitas igrejas, ele começa a receber os emissários. E todos os emissários trazem para ele dificuldades, trazem problemas, pedidos de ajuda, pedidos para que ele vá aos locais para resolver as questões. E aí, uma noite, ele se vê muito triste, porque ele diz: eu não posso mais viajar, não consigo atender a todos. Então, no silêncio da noite, na igreja, ele faz uma prece muito sentida, pedindo a Jesus ajuda para resolver aquelas questões. E aí o próprio mestre vem e diz a ele, eu até me emociono, diz a ele que ele não se preocupasse, que tudo daria certo, e que ele podia atender a todas essas coisas através da escrita, que Jesus colocaria Estevão mais próximo dele, e que a partir daquele momento Estevão receberia as instruções do próprio Jesus e que Paulo, em forma de cartas, mandaria para as igrejas como resposta às suas dificuldades. Isso é psicografia, não é? Eu falo sempre de Paulo e das cartas dele, porque ali tem instruções vindas de Jesus para igrejas fundadas em nome do cristianismo nascente. Então são instruções para nós, não é? Ali você encontra instruções para todos os problemas que a gente passa, todos estão ali. Então eu quis falar isso porque olha a responsabilidade da psicografia, não é? É claro que nós aqui somos tão pequeninos diante de tudo isso. Mas a gente começou já desde que a casa... o Miau tá me chamando. Mas, gente, se eu abrir, ele vai subir na mesa, aí não vai dar certo, aí não vai ter live aqui adiante, que dê certo. Então, a psicografia no Caminho da Luz, ela tem uma história quase da mesma idade do Centro. Eu não estava nesse momento primeiro, eu cheguei bem depois, mas foi formado um grupo de estudos e recebemos, a dona Marlene, na época, né, recebeu a informação e a orientação de que se devia montar um grupo de psicografia, que essa psicografia seria para trazer alento,
trazer conforto, fazer em escala maior em quantidade do trabalho de Chico Xavier. Segundo o que eu soube, o próprio Chico, porque a dona Marlene fazia, né, viagens até lá, falou, por que não fazer um trabalho que pudesse contemplar mais pessoas? Porque o Chico fazia uma reunião com muitas pessoas e sozinho recebia 4 ou 5 cartas, 6 às vezes, né? E nós temos a oportunidade de fazer um trabalho e contemplar mais pessoas. Então nasceu um movimento, vários médiuns foram testados, montou-se o estudo e fomos caminhando. Eu cheguei na psicografia no ano 2000, né? Então já faz 20 anos que eu estou nessa tarefa maravilhosa. E hoje eu tenho a grande honra de estar na direção desse grupo, que era da querida dona Marlene antes de passar para mim. É muita responsabilidade. Eu não vou dizer que é um peso, mas é uma responsabilidade que eu levo do meu coração. Ô, Vanessa, deixa ele entrar um pouquinho, quem sabe ele se comporta, né? Então, como é a psicografia no Caminho da Luz? Desde sempre, a gente prima pelo cuidado com o médium. Gente, sabe o que é psicografia? É você entrar na intimidade do sentimento mais caro da pessoa, não é? Então, quando nós a pessoa vem, faz uma ficha. Nessa ficha ela vai colocar os dados do seu desencarnado, do seu ente querido. Inicia-se ali um movimento energético onde nós nos preparamos para aquele trabalho. Nós recebemos em média 300, 400 fichas num domingo. Recebemos em média 80, 90 mensagens, porque somos humanos, temos as nossas limitações, porém fazemos o nosso trabalho com um amor intenso, um amor muito grande. E a gente não pode esquecer que existe uma ligação e um compromisso entre nós, que estamos lá trabalhando, e a equipe espiritual que está nos auxiliando. Então, o trabalho não se restringe àquelas horinhas que a gente fica lá no domingo. Ele é um trabalho que vem de meses, né? O médium que sai da escola de médiuns e manifesta a psicografia, ele precisa participar de um estudo, né? Esse estudo, ele é semanal. Às terças-feiras tem um grupo e aos sábados tem outro grupo. Lá vem a criança. E esse grupo se prepara muito, porque nós somos humanos e nós somos falíveis. E nós não podemos correr o risco do médium se deixar levar e colocar a sua própria emoção na carta. É preciso que haja um preparo muito grande. Então, nessas nossas reuniões, nós estudamos muito a questão da psicografia, como ela acontece, todo o preparo, e fazemos isso em comunhão com a equipe espiritual. Fazemos todo um cronograma com estudo de livros que nos ensinam tanto a parte teórica, fazemos a parte prática, para que nós possamos, no momento da tarefa, estarmos ali com o nosso coração para doar, para sermos instrumentos, não é? Agora eu vou ler para vocês mais um pedacinho que vai
que vai explanar para vocês, exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Livro, ó, Missionários da Luz, de André Luiz. Tem um capítulo chamado O Psicógrafo. E esse capítulo, ele é fantástico, porque o André Luiz nos mostra a visão espiritual de uma mensagem psicografada, como o psicógrafo é tratado pela equipe espiritual. Gente, o que sobressai aqui é o respeito que a equipe espiritual tem por nós. Então, o André Luiz, ele fica observando como o trabalho acontece, tudo, né? E ele diz assim, desde já somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo, porque tinha vários espíritos comunicantes, mas apenas tinha um médium em condições de receber a mensagem. E aí o André Luiz diz assim, julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo. E aí o instrutor diz, preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. A fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões elevadas. Então, depois eu aconselho a vocês a lerem o capítulo todo, porque o André Luiz vai descrevendo o cuidado que a espiritualidade tem. Eu li esse trechinho, porque esse trechinho, o que ele faz para a gente? Ele demonstra o respeito que a equipe espiritual tem por um médium, em qualquer tarefa. Aqui está falando do médium psicógrafo, mas qualquer tarefa que você se entregar, a espiritualidade tem todo o respeito. Ele vai descrever aqui, nas próximas passagens, todo o tratamento energético que é feito nas células, na mente, nas glândulas, no aparelho, na mão, em todo o corpo do médium, para que ele seja um instrumento, seja cuidado, seja respeitado. Mas ele fala, o médium precisa ter a moral, né? Precisa se entregar com abnegação, com devotamento e precisa fazer a sua reforma íntima. Precisa estar comprometido com a tarefa, não só a tarefa mediúnica, mas a tarefa da sua melhora espiritual. Então nós instituímos, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer, por que vocês pedem uma ficha com tanta informação? Por que vocês falam tanto, pergunta nome do pai, nome da mãe? Porque os médiuns precisam ter segurança. Como eu disse, médium mecânico não temos nenhum. Nós temos médiuns, um ou outro semi-mecânico, a maioria intuitivo. Então, se o espírito comunicante vem e traz um nome e você não consegue uma confirmação daquele nome, é complicado. Então, você precisa ter o apoio da ficha, que não tem nenhuma grande coisa, não. É só o nome do desencarnado, a data de nascimento, data de desencarne, o local onde ele desencarnou, o nome do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, da esposa, né? Esses dados, assim,
simples, que podem dar segurança ao médium no momento de fazer a mensagem. O que a gente percebe, não é? Que a psicografia é um trabalho de amor. É um trabalho onde nós, como eu disse lá antes, a gente entra, olha, ele chegou, veio aqui participar da live. Gente, me desculpe, mas eu vou deixar ele aqui pertinho de mim, tá bom? Então, é um trabalho onde você penetra no sentimento mais caro das pessoas. Aquele que vem pedir a mensagem, seja uma mãe, seja um pai, seja um irmão, seja uma esposa, um marido, várias, né? Nós temos várias pessoas que vêm pedir mensagem de um amigo. A pessoa vem querendo saber do seu ente querido. Então ela vem com uma expectativa. O desencarnado tem a sua expectativa, não é? Veja bem, muitas vezes a gente ouve assim, puxa, ele não falou o que eu queria. Agora eu convido vocês a fazer uma experiência aqui. Pensem assim por um segundo. Se você tivesse que deixar tudo, gente, você não leva nada. Você não leva as suas posses, você não leva os seus entes queridos, você não leva os seus títulos, você vai você, alma, não vai o corpo, não é? Então, o desencarnado, num primeiro momento, ele também está ansioso, ele também tem expectativas, ele também tem saudade imensa. Também precisa falar de si, da sua experiência. Esses estudos que nós fazemos nos sábados e nas terças-feiras, eles servem para quê? Para que a gente possa afinar essa comunicação. Porque, veja, muitas pessoas entram na casa espírita para pedir uma mensagem do seu ente querido sem nunca ter ido a um centro espírita, sem nem saber o que é psicografia. Mas ela está com o sentimento tão dolorido, com tanta saudade, tão triste pela falta do seu ente querido, que ela vai atrás de uma mensagem. Então, ela vai lá. Aí, esse desencarnado, ele também nunca foi no centro espírita. Ele nem sabia que existia psicografia. Muitos não sabiam que existia psicografia. Aí a espiritualidade tem todo um trabalho, né? Quando nós preenchemos a ficha, nós muitas vezes, né, pela experiência, pela afinação mediúnica, nós acabamos sentindo a presença daquele espírito que vai posteriormente dar a sua comunicação ou não, mas a espiritualidade já se incumbe, né, de buscar esse irmão, de falar para ele, de ver todo o histórico, se é naquele momento, se não é, porque às vezes não está preparado ainda, não está pronto ainda, ou não quer, não sabemos, né? Não nos pertence essa parte. Pertence a nós fazermos a nossa parte para que ela seja o melhor possível. Então, existe todo um movimento espiritual que acontece para que uma comunicação acontece. E aí, o que acontece nos nossos estudos é que muitas vezes o espírito que vai trazer a sua comunicação num outro dia, ele vem ali para aprender, para treinar. Então ele ouve o nosso estudo, ele participa espiritualmente daquele movimento, e quando nós fazemos o exercício, ele também se coloca para fazer o exercício, porque ele também está se preparando. E aí chega no dia, o seu ente querido vem, e aí ele vai reencontrar, porque embora tenha uma diferença dimensional,
existe uma emoção, e aí às vezes ele se emociona tanto em ver o seu ente querido, que depois ele não tem condição de trazer a mensagem. Ou às vezes ele vai falar, mas está embargado demais e não consegue trazer tudo o que ele queria. Ou às vezes fala tanto, né? Quer trazer tanta informação de si, da sua experiência, da sua saudade, do que ele está sentindo diante dessa novidade imensa que é na vida dele, principalmente se ele não sabia, não acreditava e nunca tinha se preocupado com isso, e aí de repente um mundo novo se abriu para ele, e aí o ente querido recebe aquela carta que veio cheia de amor e muitas vezes acha que não está atendendo aquilo que ele queria ouvir. Ainda bem que é menos, né? É menos pessoas que pensam assim. A maioria das pessoas sente a energia, sente que o seu ente querido esteve lá e a abraçou e recebe aquela carta com todo amor, da energia que tem aquilo ali. Gente, eu posso garantir para vocês que a carta não é só um papel com letras escritas a lápis. Tá? Aquele papel, ele é cheio de todo amor, de toda emoção, de todo o carinho, de toda a saudade que aquela pessoa quis trazer. E para quem não é esse primeiro momento em que o espírito vem com toda essa força, com toda essa emoção, é um espírito que já faz algum tempo que desencarnou, que já conhece mais coisas, que já tem um entendimento maior, que já veio outras vezes, é uma coisa mais calma, mais tranquila, né? É mais assim, já vem com maior equilíbrio, maior tranquilidade. Então o trabalho nosso, ele fica até mais tranquilo, não menos amoroso, não menos emocionante, mas mais suave, não é? Nós temos alguns cuidados muito grandes que a gente toma. As cartas, a gente sempre procura manter esse intercâmbio com o espírito em respeito a ele, porque ele está trazendo todo o seu sentimento para nós, então nós temos sempre um compromisso muito grande de mantermos um sigilo, né? Aquilo que foi escrito na carta pertence lá à pessoa que vai receber e nós somos apenas um instrumento naquele momento, com todo esse respeito e cuidado da espiritualidade, mas somos um instrumento e temos todo o respeito por aquilo que o Espírito está nos passando. Mas a gente toma muito cuidado para que essa carta seja sempre consoladora, reconfortante, seja sempre uma carta que traga informações da realidade espiritual, que dê para aquele encarnado que ficou aqui, que muitas vezes está muito triste com a falta do seu ente querido, uma ideia de que ele está bem, de que ele passou, fez a sua passagem, está vivendo um novo momento, mas está bem, está amparado, porque Deus não desampara ninguém, nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus filhos. Eu acho que assim, é uma tarefa que nesses 20 anos que eu trabalho nela, eu já vi muitos médiuns, muitos começarem, pararem, outros que estão lá firmes, mas a gente nunca pode deixar de estudar, nunca pode deixar de se preparar. Mas a mediunidade da psicografia, ela tem uma característica, né? Ela deixa um documento escrito. Isso muitas vezes traz um certo desconforto para algumas pessoas, traz uma certa insegurança, né? Então, o motivo dos nossos estudos também é esse, é dar segurança ao médium,
né? Que dá essa segurança, esse conhecimento que nós temos essa ligação com a espiritualidade que está nos envolvendo. Existem também as psicografias de mentores. Quantas vezes o espírito não está preparado, ainda está num processo de adaptação, ainda não tem condição de vir, mas aí um mentor vem e traz uma mensagem e alenta o coração daquelas pessoas sobre essa pessoa. Então, assim, sempre tem um conforto, um consolo, uma evangelização. As cartas também servem para evangelizar, porque muitas vezes o Espírito vai trazer a visão nova que ele está tendo Falta 15 minutos, da visão nova que ele está tendo da vida espiritual, né? Eu vi aqui uma pessoa perguntar se pedir psicografia pode deixar o espírito mal. Não, querida, porque nós temos o nosso tempo, o espírito tem o dele. Se ele não puder vir, a espiritualidade não vai permitir algo que vá fazer mal a ele. O que é perigoso, o que é mal para o espírito, não é mal, né, gente? Porque a gente não faz isso por mal, mas o que pode trazer a ele algum sofrimento maior é o fato da gente ficar o tempo todo chamando, né? Evocando. Ai, porque você foi embora? Ai, porque você não está aqui? Esse tipo de coisa é que pode trazer sofrimento ao espírito, porque ele não pode voltar mais. Ele está impedido de voltar, não é? Mas ele recebe essa vibração, ele recebe, o sentimento nos liga, o sentimento, ele é magnético, né? Nós estamos ligados. Gente, se é uma coisa que a gente aprende na psicografia, é que o amor rompe qualquer barreira. Os espíritos sempre nos dizem isso nas cartas, dizem para os seus entes queridos, que ele não levou o título, ele não levou a roupa, ele não levou o dinheiro, ele não levou o trabalho, mas ele levou o amor. O amor vai junto, não é? Então, o sentimento permanece. Falei bastante. É porque eu amo a psicografia. Eu tinha uma perguntinha antes, do Marcos Sampa. Como saber se é o espírito solicitado que está enviando a mensagem? É aquilo que eu falei, né? Quantas pessoas estão procurando na mensagem aquilo que elas querem saber, aquilo que elas querem ler, aquilo que elas querem ouvir. E o espírito, ele vem com o seu sentimento, com a sua experiência, com a sua ansiedade. Então, às vezes, a pessoa vai achar que aquela mensagem não é do seu ente querido. Ainda mais porque, como somos médiuns intuitivos, usaremos as nossas palavras e não as palavras do Espírito. Existem, assim, uma variação, assim, muito grande de como cada médium recebe a sua intuição. Então, existe aquele médium que vê quadros, né? Ele não ouve, né, o espírito falando, olha, escreve assim, meu querido fulano. Não, ele vai vendo algumas imagens, o espírito vai passando uma mensagem que é muito mais formada de imagens do que de palavras. Então, o médium vai colocar as palavras dele, e aí a pessoa muitas vezes não vai acreditar. Porém, lendo ali, nas entrelinhas da mensagem, e se você se despojar da sua exigência e se colocar no lugar desse espírito que está trazendo a mensagem, com certeza você vai reconhecer ali seu ente querido. Leia 1, 2, 3 vezes, né? Que você vai sentir, inclusive na energia do papel, que fica ali muito grande. Tem alguma
Tem. Pergunta? O consultaria Ailton está perguntando como saber se o espírito já reencarnou. Ailton, obrigada pela pergunta. Como saber se o espírito já reencarnou? Isso é uma das coisas que nós recebemos várias informações dos nossos mentores que não seria legal para a família saber de um reencarne. Porque só em alguns casos, quando isso é julgado que a família tem a sua tem assim um equilíbrio, né? A sua tranquilidade, é dito, olha, o espírito está em processo de reencarne ou reencarnado, mas isso é raro de acontecer. Por quê? Porque se a gente fala assim, né? O espírito fala, eu vou reencarnar, e aí você diz ali, o espírito vai reencarnar. Quem vai começar a procurar todo mundo que engravidar na família? Né? E aí você vai interferir de alguma forma na evolução daquele espírito. Ele deixou de ser quem ele era. Ele não é mais o avô, ele não é mais o pai, ele não é mais o filho. Ele vai para uma nova experiência. E essa nova experiência precisa ser vivida integralmente, tá bom? Então, não é o tipo de notícia que se dá assim com tanta facilidade, tá bom? Tem mais alguma? Eu vi mais alguém perguntar. Mas o horário já está bem em cima. O horário já está bem em 9 minutos só. cima. É muito grande? São mais de uma. É mais de uma. Gente, vou fazer assim. Eu vou ler as perguntas que foram feitas e vou colocar num textinho aí no centro, tá bom? No site do centro, no Instagram do centro, as perguntas que ficaram para trás, tá bom? Eu falo demais, né? Acabei falando muito. Agora eu vou chamar minha convidada. Eu tenho uma convidada muito especial que vai fazer a prece para nós hoje, para que vocês vejam que maravilha, né? Que legal a gente poder cadê aqui, cadê você? Sumiu? Aqui. Minha querida, essas lives, elas fazem com que a gente reveja os nossos amigos. Oiê! Ritinha! Tô tão nervosa. Oi, pessoal, boa noite. Isso, gente, agradem a Rita. Ai, gente, o coração tá na boca. Olha, mais do que a tribuna, viu, Rosa? Primeiramente, quero agradecer o convite, viu? Me senti muito, muito lisonjeada pelo carinho, tá? E uma boa noite para muita saudade de todo mundo. Falei para você que eu não vou chorar. Não vou. Já uma chorando já tá bom. É verdade. Boa noite, família. Boa noite, Caminho da Luz. Muita saudade de vocês todos. Não vejo a hora da gente voltar. Uma ansiedade enorme e uma vontade de estar junto. Quando a Rosa falou, é uma maneira da gente estar junto, eu falei, então eu vou. Assim eu fico mais perto. Tá? Legal. Bom, espero que todos tenham colocado água para fluidificar. Isso. Para mim, vamos começar a prece. Convidando a todos para cerrar os nossos olhos. Vamos percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor,
e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser incluídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a caminho da nossa família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparados pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. E agora, unidos em prece, nós façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nossa, coração na boca. Obrigada, foi muito bom te ver e te ouvir. É muito bom ver vocês, mesmo eu sei que todos estão me olhando aí, eu estou vermelhinha de vergonha. Mas muita saudade, viu? Muitas saudades. Obrigada, viu, Rosinha, pela oportunidade. É isso. Gente, eu vou aproveitar, tem 1 minuto, e nesse 1 minuto eu vou falar uma coisa. Essa pandemia vai passar. Quando ela passar, a psicografia vai voltar, assim como todas as atividades do Caminho da Luz vão voltar. Então, Caminho da Luz lá nos esperando para todos, para trabalhar e para receber todo mundo, tá bom? E para abraçar.
Tchau Tchau. a todos. Tchau, tchau. Tchau.